Segundo Crônicas 18. Vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Pega aqui, por favor, o versículo 28. Depois eu vou aos demais. Diz assim: subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá. Primeiramente, vamos entender quem era o rei de Israel. Você sabe que houve uma separação dos reinos, tribos do norte e do sul. Do sul, então, ficou ao comando deste homem aqui, chamado Acabe. Rei Acabe, todos conhecem a sua história. Se não conhecem, pesquise sobre ela. O homem era terrível. Estava subjugado pelos deuses da sua esposa, rainha Jezabel, que não tinha temor a Deus, não tinha escrúpulo, não tinha nada, pessoal. Uma pessoa completamente desvirtuada do evangelho, da direção de Deus. E esse rei, então, ele vai e faz uma aliança com outro rei. O erro aqui maior é do Josafá, que é um homem temente a Deus, que aqui no caso é o homem que serve a Deus, mas desce ao sul, vai até a capital, vai até Israel, e ali, em Jerusalém no caso, e faz aliança com este cara. Meus irmãos, nós temos que prestar muita atenção com quem estamos andando, com quem estamos fazendo alianças, com quem estamos compartilhando coisas que são até bem particulares de nossas vidas. Se com alguém que de fato teme a Deus, que anda dirigida pelos caminhos do Senhor, ou se alguém que não tem compromisso algum com a palavra. Josafá era um homem temente a Deus. Por que ele vai ao sul aliançar-se com esse homem chamado Acabe? Que a sua mulher, com todo respeito, é que comandava, instruía a vida dele. Não que a mulher não tenha que chegar e dar uma instrução ao marido, dar uma orientação, mas ela não pode ser o cabeça, senão você vai estar desvirtuando aquilo que a palavra está dizendo. Ela é adjutora, para estar ao lado, conforme a Bíblia diz. Mas vamos adiante aqui. Versículo 29. E disse o rei de Israel a Josafá. Olha a ideia que ele vai dar para o rei Josafá. Olha a ideia do rei Acabe, que é o rei do sul, que ele vai passar a direção agora para o rei Josafá. E disse o rei de Israel a Josafá, verso 29. Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Olha só, que coisa engraçada. Desculpa a expressão, que cara de pau. Eles vão para a batalha contra o rei da Síria. E aí o rei, ele diz ao rei Josafá, o rei de Israel: olha, eu vou me disfarçar, vou colocar uma roupa normal e vou no meio da peleja, da batalha. Você não, coloque as vestes de rei e você vai então vestido como rei. Ora, o que ele está querendo aqui? De quem que vão pedir a cabeça primeiramente? Claro que é do rei. Será que o homem de Deus, o rei Josafá, não percebe isso? Para você ver, irmão, de repente você faz aliança com alguém que quer a sua cabeça, que diz ser amigo, infelizmente, mas não é. E outro detalhe, diz aqui que ele se disfarçou, aqui, ó, disfarçando-me eu, verso 29, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, vírgula, pois o rei de Israel ia entrar na peleja. Já está tudo errado. Como é que a pessoa vai entrar para pelejar disfarçada? Diz a palavra de Deus que o proceder do cristão seja sim, sim ou quê? Não, não. É sim ou é não. Não existe meio termo. É lamentável você ver pessoas que elas, eu não sei, ficam titubeando, ficam numa vida espiritual meio oscilante. Ora estão firmadas na fé, participando dos cultos da igreja, firmadas na rocha, confiantes no Senhor, decidindo vencer, decidindo perseverar, como cantaram aqui agora, decidir não desistir, mas ora estão vacilantes. Você não pode ser dessa forma, pessoal. Ou você é um cristão de fato, ou você não é, você está disfarçado de cristão. Lembra aquela frase que virou até meme, ficou emblemático, né? Nas eleições de 2022?
O cidadão falou para o outro: você é de fato sacerdote ou está fantasiado aí? A pergunta é: você de fato é um cristão, aquele que o diabo vai temer você? Você vai determinar o mal vai correr de você? Ou você é apenas um cristão disfarçado? Seja a palavra que sair da sua boca sim, sim ou não, não. O que não pode ser e não dá para ser é um crente em cima do muro. Não fique chateado comigo. Quem está em cima do muro, aquela historinha que você já ouviu por aqui, já está na mão do cão, infelizmente. Não fique chateado, estou falando aqui pela palavra de Deus. Aquela fábula, aquela historinha, um muro, imagina aqui o mural da família, né? Um muro, e um cara em cima do muro. E diz a Bíblia a historinha conta que o rapaz, em cima do muro, os anjos chamavam ele: vem para cá, vem ser feliz, vem para a glória, vem para o céu, vem ficar com a gente. E do outro lado os demônios parados. E o chefe de todos os demônios, braços cruzados assim, só dando gargalhada. E aí uma terceira pessoa chega, né, um ser celestial, não sei, e pergunta: diabo, Satanás, por que você não vai chamá-lo também para vir para o seu lado? Ele fala: não, quem está em cima do muro já é meu. Já está comigo. Então, meu querido, você que está aqui jovem, adulto, criança, não seja você quem for, pare de se disfarçar de cristão. Assuma e decida de fato hoje: eu sou um verdadeiro filho de Deus, eu quero andar com Ele, aonde eu for, nos meus negócios, nos meus tratos, nas minhas relações, eu quero andar como homem de Deus, ou com a mulher de Deus. Porque o disfarce pode levar a pessoa à morte. Na igreja você até é de Deus, mas quando sai dela você não é mais. É outra coisa. Já tive que lidar com pessoas, aí a pessoa vem, o pastor tem que, como esponja, né, absorver muitas coisas. Mas pastor, o irmão aqui da igreja, ele vem e congrega na igreja, frequenta aqui. Mas nós não somos pai dessa pessoa, nem mãe. Os negócios que essa pessoa faz extra, fora da igreja, não condiz nada, não tem nada a ver. O que a igreja tem a ver com isso aqui? A não ser que seja um representante do ministério, aí ele tem que ser tratado. Mas apenas um membro da igreja, meu irmão. Compete a você ter a conduta de um homem, de uma mulher de Deus, onde quer que você for. Diga glória a Deus. Até porque quem está te observando é o Espírito Santo de Deus. Provérbios capítulo 15, não anotei aqui no esboço, mas só um comentário rápido. Provérbios 15, versículo 3, diz o texto aí, que os olhos do Senhor, de Deus, os olhos de Deus, estão onde? Em todo lugar. Então Deus está com você lá no colégio, na faculdade, no curso. Deus está com você no trabalho. Deus está com você na hora do intervalo do trabalho. Deus está vendo você. Sua prática, seu comportamento. Como Deus viu essa aliança errada que Josafá fez. Como é que o homem de Deus faz aliança com um cara que não teme a Deus? Isso aqui tem a ver com um cristão que muitas vezes faz aliança com quem não está temendo a Deus. Não fique chateado, a pessoa solteira, diz que é da igreja, de Deus, mas vai fazer aliança com quem é do mundo. Vai dar errado. Falei esses dias aqui, sem estar na gravação, eu falo aqui, para ir para a televisão mesmo. Ou ao vivo agora. É quase 100% que a pessoa do mundo vai tirar a pessoa do altar. Vai tirar a pessoa da igreja. Não diga isso aí não, pastor. Irmão, infelizmente é a realidade. Eu digo a experiência que eu tenho de anos pregando. Eu estou pregando desde 2005, que eu fui ordenado a pregador do Evangelho, mesmo jovem. 2005. Então daqui a pouco vou fazer 20 anos já. Próximo ano, 20 anos, pregando. Fora de obreiro. Fora de histórias que vimos pessoalmente acontecer. Não muda, muda apenas os personagens. A história é a mesma. Não faça aliança com o mal. Você é de Deus. A sua aliança é com o Senhor Deus. Levante a mão direita e diga assim: a minha aliança é com o Senhor Deus. Amém, pessoal? Pare de fazer aliança errada com outras coisas aí, que Jesus ele fala ao seu coração que é. Versículo 30. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande. Ou seja, eu não estou interessado nos soldados. Eu não quero nenhum soldado.
não quero arqueiro, não quero flecheiro, não quero nenhum deles. Quem que ele queria? Olha o que ele diz aqui. Que ele diz mais aqui, nem contra pequeno, nem contra grande. Senão contra o rei de quem? De Israel. Então ele nem quer o rei de Judá, que é o Josafá. Ele quer o Acabe. Ele quer o Acabe. Só que você viu o que o Acabe fez no início? Falou para o rei de Judá, você vai de rei. Coloque as suas vestes reais e eu vou o quê? Disfarçado. Eu não quero ônus. Ônus é problema. Existe o bônus. Só ganhou um bônus, ganhou um prêmio. Ônus, problema. Sei lá, dificuldade, seja o que for, qualquer outra palavra ser colocada aqui. Mas vai vendo, pessoal. Então o rei da Síria quer pegar o rei de Israel. Vamos lá, verso 31. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o quê? Irmão, olha só, Josafá quase perdeu a vida, desculpa a expressão, por ser tolo. Será que ele orou a Deus? Deus, vou para essa peleja? Vou mostrar para vocês um texto aqui, que diz que até o Josafá, ele pede para o rei de Israel, fala, olha, vamos consultar a Deus, vamos falar com Deus para ver se essa peleja é de Deus. E aí manda chamar um profeta, Micaías. Mas aí o rei, esse rei é Acabe perturbado, ele fala assim, não chama o Micaías não, que ele só profetiza mal a meu respeito. Tem mais mensagem aqui. É a pessoa que não quer ouvir aquilo que Deus vai direcionar para ela. Ela vai dizer, não, o pregador tal não gosta, porque às vezes ele dá uma palavra lá e mexe comigo aqui. Ou seja, se mexe é porque tem algo que tem que ser tratado, tem que ser mudado. E a pessoa não quer aceitar. Aqui vou te mostrar um exemplo clássico e real de alguém que não aceita uma direção de Deus. E o final dele foi terrível. Bom, por que nós temos dificuldade em obedecermos a Deus? O pecado original do homem vem por causa do quê, pessoal? Da desobediência. Não é porque ambos estavam nus. As pessoas dizem, a mulher estava nua lá e o Adão também. Mesmo se o próprio Deus os abençoou. Não havia impureza no coração nem na mente deles. Não havia maldade no coração humano, até o pecado. Depois disso eles caíram completamente, você sabe disso. Desobediência. Acabe queria adorar os seus deuses, e quando um profeta vai e fala para ele que ele não quer ouvir, você vai ver que ele até mandou prender o profeta Micaías. O texto vai me dizer aqui, eu vou te mostrar, que um cara deu um soco no queixo do profeta. E o encerraram na prisão. Só porque ele pregou o que tinha que ser pregado. Não aquilo que o rei queria ouvir. Porque o rei queria ouvir tipo assim, vou para a batalha, e o profeta dissesse, pode ir, vai dar tudo certo. Por isso que eu falo para você. Tem gente, não, eu vou em tal lugar porque ela só fala coisa boa. Olha, você vai arrebentar, vai dar tudo certo, eu profetizo. Mas não prega contra aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. Que o erro é erro, que pecado é pecado. Que Deus no início criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Não fale isso. E o progressismo? A palavra de Deus ela é conservadora. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o quê? Eternamente. A Bíblia não vai mudar para agradar ninguém. Viva as novidades, viva a vida louca. Não, nós somos tementes ao Senhor, nós somos de Deus, nós servimos a um Deus, vamos obedecê-lo? Diga glória a Deus. Quem está com comportamento esquisito por aí, irmão, está igual o rei Acabe, quer viver uma vida e vai acabar, talvez, como esse rei Acabe. Mas deixa eu mostrar para você aqui no capítulo 18 mesmo, versículo 17. Pega aqui mesmo, segundo Crônicas 18, por favor, pega o versículo 4 aqui. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta hoje, peço-te o quê? A palavra do Senhor. Se você ler adiante, ele vai consultar os profetas dele. Os profetas que ele pagava para falarem coisas boas a respeito dele. Eu não vou ler tudo, senão a história vai ficar muito comprida aqui. Eu não posso demorar. Se você pegar todo o contexto, você vai ver isso aqui.
Ele chama aqui no versículo 5, então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-los-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Mentira. Estão mentindo. Talvez por medo, talvez porque ganham grana do rei, dando uma profecia barata, fajuta e mentirosa. Profeta tem que falar o que Deus está mandando falar. Deus mandou falar, tem que falar. Doa quem doer, porque vai curar. É igual metiolate, ou mertiolate, né, que se diz, que ardia tudo, mas resolvia. Sim ou não? Matava as bactérias, matava, sei lá, nem ácaro. Ácaro é dar em colchão, né? Ácaro. Enfim, aquelas coisas lá. O anti-inflamatório era tudo, mertiolate. Mas pergunto de novo, ardia? Ardia. Quem é sua mãe já te tratou com essa medicina caseira? Os meninos novos aqui jamais vão saber o que é isso. Os que eles conhecem é aquele vermelhinho que não dói nada. Que você passa assim, aí a mamãe: está doendo? Não, mamãe, obrigado. Mamãe dá um beijo. Ai, passou. Ai, mamãe. Esse aí não. Esse não é aquele raiz. O raiz arde. Enfim, pessoal, mas olha para mim. É assim a palavra de Deus. Ela queima no coração mesmo. É para curar e mudar a tua vida. A palavra que vem mexe com o teu âmago, mexe com o teu íntimo, chacoalha você, é essa que vai levantar você para vencer. Eu louvo a Deus que na minha vida, tanto no trabalho secular como na igreja, foram poucos elogios. O elogio pode acabar com a vida de alguém, sabia? Quando você é mais cobrado, mais pressionado, você tem condições de crescer mais, de fazer mais. É igual cana. Dobrou, dá um caldo. Aí o cara fala: quer o chorinho? Ele dobra mais um pouquinho, passa mais um pouquinho, aí cai o choro. Fala: põe um limãozinho agora. Aí fica melhor ainda. Você tem que ser igual essa cana, irmão, que dobra não sei quantas vezes, ainda vai sair caldo em nome de Jesus. Diga com glória a Deus. Amém, pessoal? Mas quem gosta de ficar piole, aí o olhinho fica assim. Ai. O irmãozinho casca de ovo. Não fala assim não. Não é a palavra de Deus. Agora os profetas do Baal, os profetas do capeta, não, pode ir para a guerra, rei, está tudo certo. Ora, Senhor, vou para esta viagem. Aí o Senhor fala: não, amigo, ora, não vai. Segura um pouco mais. Não vá. Vocês lembram da história do Rio de Janeiro, pessoal? Já contei para vocês, quem conta é o pastor Rogério Postigo. E do pessoal que ia para Curitiba. Final de ano, a família havia programado a viagem. O pai comprou a passagem para a família toda. O pai, a mãe e os 2 filhos. 4 pessoas. No dia da viagem, eles pegaram um congestionamento na Avenida Brasil, lá no Rio de Janeiro, que é muito famosa, né? Seria quem conhece São Paulo, a capital, a Marginal Tietê. Aqui em Rio Preto, sei lá, a Avenida Humberto Andaló, Badi Bacite, qualquer uma via importante. E travou o trânsito, ele estava num ônibus normal, coletivo, circular. Travou, quando chegaram na rodoviária, o ônibus tinha acabado de sair. A mulher ficou chateada, triste. Ah, meu Deus, eu queria ver minha irmã, e os meninos tristes. Ah, os primos, vamos ver os primos, não sei o quê. Tal. Aquela choradeira, a mulher voltou brava, com o homem dentro do ônibus xingando: você também, bem que a minha mãe me falou, casasse com você, ia ter problema, não sei o quê. Mal sabia o que Deus estava fazendo, livrando toda aquela família. No outro dia, o homem acorda chateado, liga a TV, para resumir a história, está lá, o ônibus que saiu do Rio de Janeiro em direção a Curitiba, tombou na ribanceira. Todos os passageiros partiram, todos. Apenas 4 pessoas que não estavam presentes naquele ônibus não foram. Era a família dele. Muitas vezes Deus quer nos livrar, mas a gente não quer entender. A gente quer insistir numa coisa. Josafá, mesmo Deus falando aqui para ele, se você pegar adiante, o Micaías vai e fala a verdade. Fala: se você for, você vai ter problema. E aí o rei de Israel, que era o Acabe, não gostou. Ele não gostou.
Olha o versículo 17, resumindo aqui. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém o quê? Porém mal. Ele não fala bem a meu respeito, não. Esse cara parece que é contra mim. Não é o cara ser contra ele, é que o Acabe praticava idolatria e outras coisas mais, cocitas mais que não vou falar aqui. Tem criança, não dá para falar. Dá para você entender em linguagem alta. O homem era perturbado. Mas ele quer que profetiza bem a respeito dele. Irmão, ande na luz. E na luz você será abençoado. Ande na palavra você vai ser honrado. Tua casa vai ser abençoada, você vai bem na sua vida. Mas longe da palavra, debaixo, desculpe, de desobediência, vai ter problemas. Quer ver? Deixa eu marcar daqui, deixa eu ver com vocês rapidinho aqui. Primeiro livro dos Reis. Você está em Crônicas? Folhei um pouco para frente aí. Para frente não, desculpa, para trás, tá? Para trás, desculpe. 1 Reis, capítulo 22. Muito bem. Olha o versículo 13. Mandaram chamar o Micaías. E aí o cara falou, o mensageiro: Micaías, estão te chamando aqui, o rei está te chamando, mas você fale coisa boa para ele lá, tá? Fale coisas para massagear o ego dele. Fale coisas para que ele venha se sentir bem e venha achar que tudo está certo, que está tudo legal. Olha o versículo 13. Depois você lê aqui, que é mesmo fato lá de Crônicas, está aqui. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Olha que ele vai querer forçar o cara aqui. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala o quê? Fala bem. Fala para ele que vai dar tudo certo. Fala para ele que está tudo certinho. Que ele vai arrebentar. Que ele vai para a batalha. Que a vitória é dele. Ah, meu irmão. Versículo 14. Micaías não é profeta calado, não, pessoal. Micaías não é profeta que vai fugir da batalha, não. Que se vierem para a afronta, ele está firme. Ele não foge, não. Olha o que diz aqui, verso 14. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso o quê? Isso falarei. O que o Senhor me mandar falar, eu vou falar. Eu não vou me calar, porque o rei vai me ameaçar, pode cortar minha garganta, pode me prender. Eu vou pregar o que precisa ser pregado. Como um dia me procurava, falar: pastor, a esposa do irmão falou com o pastor nosso aqui, fala para o pastor Renato, ele não pode. Se ele for tratar do dízimo aqui, meu marido fica triste. Que ele pode, fica triste, vai fazer o quê? Está na Bíblia. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quem disse isso foi o pastor Renato? Quem disse isso? Foi o próprio Deus, usando o profeta Malaquias. E depois Jesus, em Mateus 23 falou que a fidelidade faz parte da prática, não só da lei, mas da graça também. Mas não fala disso não, que eu não gosto não. Não fala disso não. Vai fazer o quê, irmão? Se você não quer o evangelho, você quer o evangelho pessoal. As pessoas hoje estão indo para a igreja aí e querem uma igreja como se fosse um sapato, que caiba no seu pé. Igreja à moda persona, seria, né? Hoje o cara fala: não, mas eu não me encaixo nesses padrões. Eu vou para um local que eu quero ter um padrão. É o padrão dele. Por isso você vê muita gente aí, meu irmão, tem que tomar cuidado. Não podemos dizer precipitadamente é santo. O ditado, não é, a Bíblia não diz, mas é um ditado que tem uma certa... tem um certo quê de verdade aí. Nem tudo que reluz é o quê? É ouro. Tem um negócio lá que você tem liberdade, você faz o que você quiser. Pois é, só não vai entrar no céu. Porque a Bíblia diz que para entrar no céu, a porta é estreita e o caminho é apertado. Juventude que quer fazer o que quer hoje aí, quer agir de uma maneira, meu irmão, sem juízo total. Não existe uma vida sem regras. Não existe uma vida sem lei. Quem é fora da lei está aí, pessoal, aprisionado. Ou alguns não estão, porque tem amigos que estão lá que dizem que são a lei. Mas um dia, se eles não se converterem, vão ter que se acertar com Deus. Vai chegar ao acerto de contas. Quem está entendendo, diga amém.
Mas chegou a disso, vai ter que olhar nos olhos do Senhor. E ninguém vai estar por ali, meu irmão. Não, mas Jesus é o advogado, Ele é agora. Enquanto você tem vida e você respira aqui. Quando você partir, Ele não será mais advogado. Ele vai ser juiz. Quem está compreendendo, diga amém. Versículo 26. Você vai ver, bom, você viu comigo lá em Crônica, é a mesma história aqui. Que o rei ficou chateado com Micaías, que ele falou, você vai ver só o que vai acontecer. Você vai ter um problema sério lá. E profetizou para ele a verdade. Ele não aceitou. Verso 26 aqui, 1 Reis 22 e 26. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão do quê? De angústia e com a água do quê? Da amargura, até que eu venha em paz. Coloque ele na prisão, judia dele, dá água da amargura para ele, dá pão de tristeza para ele, acaba com esse profetinha de meia tigela, destrua a vida dele. Só que você vai ver o que essa semente do mal gerou para a vida do rei Acabe. Ele morreu de uma forma inusitada. Quem lê a Bíblia sabe. Quem nunca leu essa história, você não faz a mínima ideia de como ele morreu. Mas diz mais. Então, ele deu a ordem, os caras já foram amarrando ele para levar ele, mas ele falou uma última coisa para o rei. Verso 28. E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais, ouvi todos os povos. Ele falou para todo mundo ouvir. Vocês ouçam o que eu vou dizer. Se esse homem aqui, que está me mandando me jogar no cárcere, ele voltar em paz, se ele voltar vivo, vocês me cobrem. Porque eu dei a palavra. Se o Senhor é comigo, o que eu falei vai acontecer. Vai lá para Crônicas para você ver. Segundo Crônicas. Aqui em Reis também estava até pertinho aqui, mas vamos lá para ver em Crônicas. Segundo Crônicas 18. Versículo 33. Então, um homem na sua simplicidade, olha só o que diz o texto, um homem na sua simplicidade armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Irmão, esse texto diz que um homem foi manusear o arco e a flecha dele, do nada. Só para testar, deixa eu ver se está legal. Fez a movimentação lá, puxou e soltou. A flecha foi, irmão. Foi e feriu o cara. Na juntura aqui, tinha um espaçozinho na armadura. Ele devia estar vestido como um soldado qualquer, mas tinha uma brecha. Mensagem para nós: não deixe a mínima brecha que seja, para que o inimigo não tenha espaço para entrar na sua vida. Tape as fontes, tape todas. Tinha uma brechazinha na armadura aqui, entre a parte de baixo, da preparação do soldado, da proteção, com a parte de cima. Tinha uma parte que ficava desprotegida, foi ali que a flecha entrou. Mas o cara não mirou nele. O cara não mirou. O cara, vou acertar o Daniel, eu vou acertar a Sandra. Puxa aqui o arco, vou acertar o Felipe. Não. Foi aleatoriamente, a flecha o encontrou. No caso do rei de Israel, foi a falta de temor. Ele decidiu não ouvir a profecia do Micaías, que era um servo de Deus. Quantas vezes o pastor fala, o pregador fala, a pessoa, não vou dar ouvidos não. Não, eu já tenho pai e mãe.
Alguns falam, meu pai e minha mãe já partiu, vou ouvir um ser humano, comedor de arroz e feijão. Eu falei, pessoal, de manhã, no culto, eu preguei a mesma mensagem. E acabou o culto, alguns falaram, pastor, essa mensagem é muito forte. Essa mensagem tem que ser espalhada pelos 4 cantos. Então você está ouvindo agora. Nos cultos anteriores nós comentamos. Aí eu digo para você, meu irmão, o que o Renato falar para você, eu, Renato, falar para você pela palavra de Deus, você guarde no seu coração, acate e pratique, que vai ser vida para você. Vida para a tua vida. Se eu falar coisa, se eu estou aqui no altar, falar de futebol, outra coisa, política, você nem leva em consideração. Isso é coisa secular, coisa do mundo. Mas se eu falar para você pela palavra de Deus, você guarda no teu coração, que é para te levantar, para te sustentar, para te abençoar. Amém, pessoal? No versículo ainda 33, o rei Acabe falou, então disse ao carreteiro, o cara que estava dirigindo a charrete ali, né? Que na época não tinha carro, não tinha carreta. Carreteiro aqui é o cara que está conduzindo o cavalo, a charrete. Era tudo tração animal. Então disse ao carreteiro, vira a mão e tira-me do exército, porque estou o quê? Muito ferido. 34. Naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé, no carro, defronte dos círios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Quem está entendendo, diga amém. Peço a você que volte, por favor, para 1 Reis de novo, no capítulo 22. No versículo 34. A mesma história. Só que aqui vai falar um pouquinho mais claro ainda para a gente entender. 1 Reis 22, 34. Então um homem entesou o arco, ou seja, preparou o arco, colocou ali, na arma dele, do arco e flecha, na sua simplicidade, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Está aí. Então ele disse ao seu carreteiro, vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente o quê? Ferido. Pergunta a você, adiantou o disfarce? Não adianta, irmão, a flecha vai encontrar. Pare de andar disfarçado. Pode ser aquela pessoa, pastor, olha como eu gosto do senhor, como eu amo você, Daniel. E você, na verdade, não está amando. Pare com isso, a flecha pode te encontrar. Pare com esse negócio. Seja verdadeiro. A morte pode encontrar, a flecha pode encontrar. Deus não quer isso para você. Deus quer você na bênção. Amém, pessoal? Deus quer você na vitória. São 2 histórias aqui. Eu estou terminando a história do rei Acabe, que fez o seu disfarce e acabou padecendo por essa prática. Foi uma decisão errada. Rei Josafá, ele faz aliança, porque ele queria também ter vitória, ele queria obter sucesso, mas vai unificar o exército dele, que é do reino do norte, e unificar com o reino do sul. Né? Judá, capital Samaria, Israel, capital Jerusalém. Vamos fazer aliança. Não, peraí. Não, porque eu quero vencer. Temos que unir forças. Peraí, Deus está mandando fazer isso. Em partes ele até acerta quando ele fala, consulta a Deus. Mas os profetas lá são vendidos e dão um resultado que o outro queria ouvir. Mas não era isso que Deus tinha. Para nós terminarmos aqui a segunda mensagem dentro desta. Confie em Deus para você vencer pelejas. Confie em Deus para você vencer as batalhas da tua vida. Não confie em alianças do mundo, alianças com os homens. Homens eu falo genérico, homem ou mulher. Confie em Deus. Olha o que diz aqui, vamos terminar. Salmos capítulo 20, versículos 7 e 8. Salmos capítulo 20. Falando agora sobre o rei Josafá. Ele faz aliança com o rei Acabe, na expectativa, preciso vencer. E aí, para vencer, faça aliança até com o diabo. Não, não faz. Sua aliança é só com Deus. Amém, pessoal? Não faz aliança com o inimigo, não. Salmos 20, versículo 7, que diz aí, meus queridos? Uns confiam em quê?
Em carros. Outros confiam em quê? Em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Dá uma glória a Deus aí, pessoal. Levante a mão direita e diga: eu confio no Senhor, meu Deus. Amém? Eu vou te falar uma coisa, não confie nem em si mesmo. Estou falando isso bem entre aspas, tá? Claro que eu tenho que ter uma confiança, me levantar pela manhã, Deus é comigo e tal, vou fazer as coisas, vou realizar, vou trabalhar, vou desenvolver. Você quer vendedor, vai vender. Quer empresário, vai negociar. Quer funcionário, vai trabalhar. Deus, eu vou fluir, a coisa vai dar certo. Amém. É a confiança em você, mas muito mais a confiança nele. É ele que sustenta você de pé. Amém, pessoal? Josafá não. Ô rei Acabe, vamos fazer uma aliança então para vencer o rei da Síria. Vamos pegar o território. Espera aí. Eu não preciso fazer aliança para pegar exército de ninguém. Eu tenho o Senhor, que Ele tem a quantidade gigante de soldados ao meu dispor. Os anjos do Senhor. Acho que é o Salmo, não anotei aqui no meu esboço, na minha mensagem, mas o Salmos 91 fala sobre isso aí, pessoal. Salmos 91, versículo 11. Abre aí, pessoal. Veja que o exército de Deus, do Senhor, é bem maior, é forte. Confia nele, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus. Os anjos do Senhor estão ao seu redor, pessoal, para lhe guardar. O Senhor está ao teu lado. Para que fazer aliança tola, torpe com qualquer outra coisa? Vigie o seu coração. Vamos terminar. Isaías capítulo 30, versículo 1. Olha o que diz aqui, meus queridos. Isaías 30, versículo 1. Diz assim o profeta Isaías: ai dos filhos rebeldes, diz quem? O Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. De quem o rei Acabe tomou conselho? Não foi de Deus. Porque quando Deus falou para ele, não vá, não, eu vou sim. Eu vou porque os profetas de Baal falaram. Espera aí, esse não é o conselho de Deus. Foram os profetas do Baal que estão direcionando. Quem está direcionando a sua vida? Uma amiga lá, vizinha, que nem teme a Deus. Ai, amiga, eu se fosse você, faria dessa maneira. Porque assim, não sei sim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai, é verdade, amiga, vou fazer. Depois tem problema. Você não falou com Deus, falou com a sua amiga. Ou falou com o seu amigo. Você não falou com Deus. Fala com Deus. Ele diz mais, que tomaram conselho. Isaías 30, versículo 1, lê aí, por favor. Que tomaram conselho, mas não de mim. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. É o rei Acabe. É o Josafá, que diz que é o cara de Deus, que vai descer, que vai para lá, para pedir ajuda para ele. Ou fazer uma aliança, o Acabe propõe a aliança, ele aceita. Ele decide aceitar. É uma decisão errada. Até escrevi aqui uma decisão equivocada. Quem está compreendendo, diga amém. No versículo 2, para nós terminarmos, que descem ao Egito, sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. O Egito aqui representa o mundo. Aí a pessoa desce ao Egito para buscar conselho. Vai ao Egito para buscar uma direção. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? É assim que eu vou fazer? Então, fala comigo aqui. É alguém sem temor, sem escrúpulo da fé, vai dizer para a pessoa. Aí ela tem problemas. O capítulo 31 fala algo similar, algo semelhante. Isaías 31, versículo 1. Olha o que diz. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em quê? Estribar em cavalos é se apoiar.
Esse cavalo aqui, vamos entender de forma espiritual, se apoiar na força do seu dinheiro, da sua capacidade intelectual, sua capacidade cognitiva. Você sabe que tudo isso que você tem, o Senhor te proporciona, te dá essa capacidade. Pastor, eu sou um grande empresário na cidade, que Deus te abençoe. Tudo é glória de Deus. Ele deu saúde e você chegou. E pode chegar muito mais além, se você for temente a Ele. Diga glória a Deus. Mas o cara que confia em cavalos, confia em si mesmo. Confia na força do seu braço. Eu vi um filme que tinha um soldado gigante, não era o tamanho do Golias não, mas era grandão e forte. E todo mundo confiava nele. O grandão vai vir, então a vitória é certa. Nosso exército vai triunfar, porque o poder está no braço dele. Foi para uma batalha, cortaram os 2 braços dele, ficou só o cotoco. Amarraram as pernas dele, acabou o homem. A nossa força, o nosso triunfo vem do Senhor. Diga com glória a Deus. Que coisa, pessoal. Olha o que diz Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos seus cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel e não buscam a quem? E não buscam o Senhor. Meu irmão, busque a Deus. Eu vou terminar por aqui. Busque a Deus hoje. Você está com pelejas na sua vida, você não está conseguindo resolver. Você está com a força da carne. Decida hoje, Deus, eu vou te ouvir, eu vou falar contigo, o Senhor vai me dar uma direção. Eu preciso disso hoje e Ele vai te orientar, vai te dirigir. Amém, pessoal? Decida hoje. Decida ouvir mais a Deus. E não, você ouviu a palavra hoje, e quando o pregador vier do altar trazer a palavra para você, não fica triste com o pastor, não. Mas eu queria ouvir hoje sobre um outro tema. Mas se o Senhor trouxe determinado tema, foi para abençoar a sua vida. Foi para te levantar naquela noite, naquele dia. Cada palavra que você ouvir, que você, sei lá, clicar do missionário lá no YouTube, ou minha, ou do pastor Jaime. Imagino que você acompanha os nossos pastores, imagino, né? Ou imagino, não sei. Mas a pessoa lá quer buscar, quer se estribar em outras coisas. Tem muita coisa por aí, meu irmão. Tem muita coisa por aí. O cardápio é variado. Você sabe que tem comida que se você comer, você vai passar mal. Você vai ter uma indigestão. Você vai ter uma infecção alimentar, um problema. Quem está compreendendo, diga amém. Que Deus fale o seu coração. Não sei porquê, mas vou terminar lendo isso para você aqui. Não está nem no meu esboço, eu vou terminar lendo para você. Que é o livro de Provérbios. Capítulo 3. Versículo 1. Olha o que diz. Filho meu, não te esqueças do quê? E a lei de Deus inclui consultá-lo sempre. Buscar dele a direção. Filho meu, não te esqueças da minha lei. E no teu coração guarde o quê? Versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e o quê? Quem quer ter anos de vida e paz, dá uma glória a Deus. Então pare para ouvir o que Deus está falando com você, irmão. Não seja uma pessoa de coração duro aqui hoje. Vou te perguntar, do texto que você ouviu hoje, essa pregação, vou te perguntar rapidinho, você me responda. Acabe, teve o coração disposto a obedecer ou teve um coração duro? Coração duro. Então você já entendeu. Josafá até era de Deus. Josafá, o outro rei. Ele clamou a Deus na hora lá e Deus deu livramento para ele. Deus deu uma chance a ele. Mas ele estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Você pegou essa visão. Que Deus fale mais no seu coração. Diga com glória a Deus.